Com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Graças a Deus. Somos gratos a Deus pelo ministério do pastor Hércules Messias, sua digníssima esposa, demais membros do ministério, toda a igreja que se reúne neste lugar, nesta cidade de Goiânia, estado de Goiás. Meus irmãos, estamos servindo a Deus como ministro do Evangelho desde 16 de janeiro de 1985, 23 anos de ministério, servindo ao Senhor no Brasil e em várias nações, pregando a palavra de Deus, treinando líderes. Estamos lá em Brasília, somos da mesma convenção da qual faz parte o pastor Hércules Messias. Estamos no Conselho de Educação e Cultura Religiosa da CEADIP e graças a Deus, para nós, para a minha família, é uma honra podermos estar aqui servindo ao Senhor com os irmãos. Os irmãos estão de parabéns, porque o pastor Hércules Messias e esposa são ministros de Deus, dedicados à obra missionária. E nós acreditamos que esta igreja estará crescendo na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Crescendo em graça e conhecimento. Porque igreja tem por todo lado no Brasil, e pastores também. Mas igrejas sadias e pastores bíblicos abençoados são poucos. Mas nós louvamos a Deus porque esta igreja é uma igreja sadia e o pastor é um pastor abençoado. Aleluia. Todos em pé, vamos ler a palavra do Senhor. No final da nossa mensagem, os irmãos poderão adquirir um dos nossos livros. Este aqui é o meu 14º livro. Eu estou já com 15 obras publicadas. Uma igreja na contramão. Se você quer saber qual é a igreja que está na contramão, compre esse livro e a sua vida será abençoada. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Atos dos Apóstolos 2, 42 ao 47. O livro de Atos dos Apóstolos é conhecido também como Atos da Igreja ou Atos do Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo continua agindo até hoje na igreja. Desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo estará agindo nela, porque a igreja é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 42 ao 47. Todos encontraram? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Toda a igreja, por favor, leiam o verso 47. Vamos lá. Já. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias apresentava o Senhor a Deus aqueles que haviam salvado. Muito obrigado a todos. Que Deus continue abençoando os irmãos. Podem estar em vossos lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite, Deus quer falar conosco sobre o seguinte tema: 6 grandes atividades da igreja primitiva que
e que podem também continuar na igreja de hoje. Eu acredito que todos que aqui estão reunidos neste lugar acreditam que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Acreditam na ação do Espírito Santo na igreja. Acreditam que todo culto é culto para glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a igreja é uma instituição humana, mas muito mais do que humana, ela é uma instituição divina. Porque a igreja foi constituída pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós não somos membros de um sindicato, nós não somos membros de uma organização humana, nós não somos membros de uma sociedade, não somos membros de uma associação política, nós somos membros do corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja é muito mais do que um sindicato, a igreja é muito mais do que um clube, a igreja é muito mais do que uma associação, a igreja é muito mais do que uma denominação, e a igreja é muito mais do que uma instituição religiosa. A igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo. A igreja é templo do Espírito Santo. A igreja é a comunidade dos eleitos. A igreja é a comunidade dos salvos. Portanto, irmãos, estamos esta noite aqui para glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor. Então nós temos aqui 6 grandes atividades da igreja primitiva e que podem também ser atividades desta igreja. Mas para isso acontecer, nós devemos acreditar pelo menos em 3 coisas. Devemos crer primeiramente que Deus é o mesmo. Devemos crer em segundo lugar que a Bíblia é inspirada, revelada pelo Espírito Santo. E em terceiro lugar, devemos crer que a nossa igreja, a igreja de hoje, é a mesma igreja de ontem, e será a mesma igreja de amanhã, e é a mesma igreja que será arrebatada. Quantos irmãos acreditam nisso? Dê glória e louvam o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui 6 grandes atividades da igreja primitiva. Essas atividades podem sim fazer parte da igreja de hoje. Nós temos, por exemplo, no Brasil, inúmeras denominações evangélicas. Eu acredito que no estado de Goiás, aqui na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, os irmãos vão encontrar e viram tantas denominações, não é verdade? O Brasil é um país democrático e por causa da nossa democracia temos liberdade religiosa, artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. E talvez pelo fato de sermos um país democrático, pelo fato de termos liberdade religiosa, é que nós encontramos igrejas por todos os lugares. Igrejas de todos os tipos, de todas as crenças, de todas as superstições, de todos os ministérios e de todos os estilos. Mas a igreja apresentada pela Bíblia é uma só. Porque Deus é um só, a Bíblia é uma só, o Espírito Santo é um só, Jesus é um só existe uma verdade, só existe uma igreja, só existe o céu e só existe uma eternidade. E nós estaremos lá para sempre com o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Meus amados irmãos, uma das coisas que tem nos preocupado ultimamente é acerca da identidade da igreja. Como descobrir se uma igreja é bíblica? Como saber se uma igreja é bíblica? Como saber se uma igreja é evangélica? Como saber se uma igreja está na unção do Espírito Santo? Como saber e como identificar uma igreja bíblica? Uma igreja que está andando na palavra do Senhor. Nós temos, irmãos, o Novo Testamento. O Novo Testamento é um documento inspirado, revelado pelo Espírito Santo. Contém 27 livros. Cada livro é inspirado. Todo o Novo Testamento é revelado pelo Espírito Santo. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, todos os documentos do Novo Testamento podem nos embasar e nos dizer, nos indicar quais são as características e qual é a verdadeira natureza ou identidade da igreja. Portanto, não existe nenhum livro que possa superar a Bíblia em matéria de eclesiologia. Não existe nenhum esboço, nenhum manual, nenhuma manualística, porque a Bíblia é e será sempre a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Você tem um exemplar da Bíblia? Eu gostaria de ver se você tem pelo menos um exemplar da Bíblia. Se você não tem um exemplar da Bíblia, procure comprar um exemplar da Bíblia na próxima
oportunidade. Compre uma Bíblia na próxima oportunidade. Quem tem Bíblia, levante, dê um sinal. Eu quero saber quem tem Bíblia aqui. Se você tem